Os 3 filmes de O Senhor dos Anéis, dirigidos por Peter Jackson e baseados na saga de livros do autor J.R.R. Tolkien, se passam em um lugar chamado Terra-média. Ela é a Terra antiga e fictícia criada pelo próprio escritor. E por mais que não seja mencionada nem durante o filme, nem pelo próprio autor, a obra possui inúmeros elementos que reforçam o imaginário sobre a Idade Média. Escolhemos o filme O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, e por mais que os elementos medievais não estejam tão aparentes no filme, nós o escolhemos justamente por causa desse desafio de achar características medievais em um filme tão famoso e ganhador de tantos prêmios, incluindo 11 Oscars. O Retorno do Rei é o último filme da trilogia. O filme, produzido nos Estados Unidos e na Nova Zelândia, foi lançado em 2003, e seu elenco inclui atores como Elijah Wood, Sean Astin, Ian McKellen, Viggo Mortensen e vários outros. Na Terra-média, humanos, elfos e hobbits se unem contra o exército de Sauron, enquanto Frodo e Sam tentam destruir o maligno anel da trama, deixando o hobbit Frodo exausto pelo peso do poderoso anel. Como mencionado anteriormente, O Senhor dos Anéis possui aspectos que lembram o período medieval, mas não tem a intenção de retratar esse período. Ele tem uma moral cristã, tratando de um conflito cósmico entre o bem e o mal. Vamos começar falando sobre a arte típica da Idade Média, a iluminura. Essa é uma forma de arte manuscrita que não possui muita profundidade em suas telas, diferente do tipo de arte da Idade Moderna. Iluminura, pois as pinturas recebiam folhas de ouro que iluminavam a imagem. As cores eram obtidas de plantas, minerais, sangue e insetos. No filme, conseguimos encontrar esse tipo de arte em várias cenas, trazendo essa sensação medieval para a trama. Na Terra-média existe uma grande diversidade de povos, e no filme podemos encontrar 2 povos especificamente, os humanos e os hobbits, que possuem muitas características em comum com as camadas da sociedade feudal. Lembrando que a Idade Média, especificamente a Baixa Idade Média, foi marcada pelo feudalismo, e a sociedade feudal era constituída por 3 camadas sociais: os camponeses, os nobres e os monges. No filme, os humanos são como os nobres e cavaleiros na Idade Média, cujo papel era compor o exército dos reinos e se dedicar aos combates, assim como acontece no filme. E agora, os hobbits. Essa era uma comunidade antiga e discreta no mundo do Senhor dos Anéis, que é composta de seres que normalmente não ultrapassam 1 metro de altura, mas são bem menos robustos que anões. Eles consideram a possibilidade de participar de uma aventura como uma atitude insana, pois preferem a calma de sua vida rotineira, amam uma região campestre organizada e bem cultivada. Agora olhemos para a sociedade feudal na Idade Média. O papel dos camponeses e servos era cultivar e fornecer alimento e riqueza para os outros. Eles trabalhavam incansavelmente nos feudos. E como podemos analisar no filme, os hobbits vivem da agricultura e são um povo simples e desvalorizado. Fica muito claro no filme que as camadas da sociedade são divididas rigorosamente quando, durante uma guerra, um homem diz a um hobbit: aqui não é lugar para um hobbit. Ou seja, apenas os cavaleiros devem participar da guerra. Além disso, analisar a figura do hobbit no filme é muito interessante, pois podemos ver que os hobbits recebem ordens de nobres no filme, assim como os servos recebiam ordens do senhor feudal na Idade Média. A desigualdade é extrema quando vemos que, naquela época, os servos eram marcados por obrigações e estavam submetidos a inúmeras taxas, enquanto os senhores eram identificados por seus privilégios. Os servos deviam impostos ao seu senhor até para se casar. No filme, por mais que esses impostos não sejam mencionados, podemos ver o quão fraco é o poder de um hobbit perante um nobre. Em 1h20 de filme, podemos ver quando um hobbit, cujo nome era Pippin, oferece seus serviços ao rei de Gondor, um reino muito famoso na história, por uma dívida um tanto irracional que envolvia o filho do rei se sacrificar para salvar o próprio Pippin e seu parente. Por mais sem sentido que essa dívida possa ser, os hobbits se sentem tão abaixo dos outros grupos da sociedade que o próprio Pippin sentiu que devia ao rei, mesmo ele não tendo feito nada de errado, e o rei, obviamente, usufruiu de seu serviço. Apenas ao analisar as roupas de Pippin e do rei, já conseguimos perceber o contraste tão desigual desses 2 personagens. Elemento cena. No filme, existe uma cena em que nos faz refletir sobre a relação de vassalagem da Idade Média, que acontece quando um dos personagens principais, Aragorn, busca vassalagem de um exército composto de mortos, o Exército da Senda dos Mortos, para proteger o reino de Gondor em uma guerra. Embora que o contexto dessa cena não explique a relação de vassalagem entre um suzerano e um vassalo da Idade Média, nós conseguimos entender o que significa essa vassalagem e quais são os princípios mais levados a sério nessa antiga relação. Aragorn recruta os habitantes da Senda dos Mortos para cumprirem seu juramento, ou seja,
Aragorn espera que esse exército vá ajudar o reino na guerra por causa de uma promessa, um compromisso. E como sabemos, a relação de vassalagem estabelece hierarquia e compromisso entre os dois nobres, em que o suzerano concedia uma extensão de terras, dinheiro e doava um bem, em troca de fidelidade do vassalo. Naquela época, quebrar um juramento era muito mais grave do que não pagar uma dívida em dinheiro. E finalmente temos mais um último aspecto um tanto incerto, mas que nos veio à tona após assistir o filme. Os principais cenários onde a narrativa ocorre são os reinos de Gondor e de Rohan, e, por alguns indícios em algumas cenas, pensamos na possibilidade de Rohan ser um feudo do reino de Gondor, como se o rei de Gondor fosse um suzerano e o rei de Rohan um vassalo. E, depois de fazer uma pesquisa, descobrimos que Rohan já pertenceu a Gondor, mas ganhou sua independência do reino. Contudo, algo que podemos tirar desses dois reinos em relação à Idade Média é que eles são aliados um do outro e se apoiam principalmente em guerras. Por mais que ambos os reinos sejam autossuficientes, eles ainda interagem e comerciam uns com os outros, sendo essa uma importante característica medieval entre os feudos. O filme O Retorno do Rei nos faz refletir sobre muitos aspectos da Idade Média, quando associado a elementos históricos, ou seja, assistidos através dos olhos de um historiador. Aspectos como, por exemplo, a relação do senhor e seu servo, a relação de vassalagem, as partes de um feudo, algumas camadas da sociedade feudal, arte medieval e etc. Mesmo não sendo um filme feito para representar a Idade Média, conseguimos aprender muito sobre esse período importante para a humanidade nesse filme fantástico. Portanto, vale muito a pena assisti-lo. Obrigada!